Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite, amados irmãos e amigos que me acompanham nesta live. Graça e paz a todos. Hoje eu estarei iniciando com algumas frases bíblicas que realmente têm me ajudado todos os dias da minha vida. Há um ditado que quando se rega um sonho com fé, Deus abençoe a colheita. Não é assim quando nós plantamos com fé e Deus abençoa a colheita, não é? Nos nossos sonhos também não são diferentes. Quando se rega um sonho com fé, Deus abençoa a colheita. Meus amados, eu tenho aprendido com o decorrer do tempo que nós devemos sempre dizer toda manhã: vou começar o meu dia colocando Deus acima de qualquer coisa, pois assim eu creio que Ele me colocará acima de qualquer problema. Aleluia! E assim devemos crer, meus amados. Nós vamos ter um momento de oração e logo depois leremos a palavra de Deus, pós ouvir também um louvor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pela saúde, agradecemos ao Senhor pela tua providência em que nós pudéssemos mais uma vez realizar esta live, orando ao Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem atendido as nossas orações. Pai, fala conosco nesta hora. Eis que o teu servo tem preparado uma mensagem, tu sabes, tu me deste essa mensagem que tem mexido com a minha vida, mensagem que tem comigo, e eu creio que nesta noite estará falando também com meus amados irmãos e amigos. Por isso eu peço ao Senhor, vai tocando em nossos corações, quebrantando os nossos corações, para darmos ouvidos à tua palavra, para guardá-la em nossos corações, para vivermos segundo a tua vontade. Abençoa-nos em tudo o que fizer nesta live. Abençoa todas as famílias representadas aqui. Abençoa todos esses que me acompanham nesta live. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Gigi, obrigado pela tua presença. Vou chamar a pessoa na qual você quer que chame. Nós estamos iniciando mais uma live. Nós estamos gratos ao Senhor pela providência divina. Já oramos e agora nós vamos tocar um louvor que tem tocado também em meu coração. Amém? Vamos ouvir? Bluetooth mode. Music play mode. Se conhecer o louvor, vamos louvar. Eu não conheço muito, mas gostei. Vou cantar e vou louvar o Senhor do meu jeito aqui. Louve do seu jeito aí.
casa, meus irmãos, no poder do da oração. Aleluia! Creio no poder da oração. Sempre que oramos com fé, Deus nos ouve. E essa é a nossa alegria, saber que Deus ouve a nossa oração. Meus amados irmãos, sempre devemos colocar a nossa família, os nossos irmãos em oração. Sempre colocar no altar de Deus em oração. A intercessão é uma arma que Deus nos concedeu para alcançar bênçãos para nós mesmos. Para nós mesmos e para a nossa família e para os nossos irmãos. Por isso nós damos graças a Deus. E como eu disse no início, quando levantamos pela manhã, nós devemos lembrar e dizer: quero começar o meu dia colocando Deus acima de qualquer coisa, pois assim eu creio que Ele me colocará acima de qualquer problema. Se orar, se começarmos o dia em oração, certamente colocando Deus acima de tudo, de todas as coisas, Deus nos colocará acima de qualquer problema. Amém? E assim nós devemos fazer. Quando se rega um sonho, quando se rega um sonho com fé, Deus abençoa a colheita. Quando nós regamos em oração, em súplica, em intercedendo por alguém, nós estamos regando e certamente Deus nos dará a colheita. Amém? Vale a pena orar pela salvação da nossa família,
pela salvação dos nossos amigos, pela salvação daqueles que ainda precisam da salvação em Cristo Jesus. E regar todos os dias, não esquecendo, e começar de manhã na presença do Senhor. E assim seremos abençoados. Hoje nós estamos dando continuidade no tema sobre o ministério de intercessão. É um dos maiores e um dos melhores que Deus nos concedeu para interceder em nome de Jesus e alcançar as bênçãos, alcançar aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Meus amados irmãos, a igreja precisa entrar em parto de alma para gerar os seus filhos espirituais. E é assim que nós fazemos, orando por aqueles que ainda hão de ser salvos, intercedendo por eles. Certo que não estamos só. O Espírito Santo que em nós veio habitar, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nos ensinou a interceder nas causas em que parece impossível aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. Precisamos orar, precisamos interceder com fé, pois a oração da fé tem poder de resgatar as almas das trevas e trazê-las para a maravilhosa luz. Como eu disse, hoje é o segundo ponto da mensagem sobre o ministério de intercessão. A intercessão precede pela visão pessoal de Deus. Eu quero repetir isso que é para ficar na nossa mente, no nosso coração. A intercessão precedida pela visão pessoal de Deus é o que nós vamos falar a partir de agora. Vejamos em Gênesis, capítulo 18, verso 17. O que Deus disse, o que disse Deus a respeito de Abraão? Vamos ver? Aqui, capítulo 18, fala sobre o anúncio da destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. É certo que haveria outras pequenas cidades, mas o que cita mais nessa destruição são essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E assim, no verso 17, diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Disse Deus: ocultarei eu a Abraão o que faço? Meus amados, que alegria saber que Deus não deixa nada oculto perante o servo obediente, fiel ao Senhor. Pela fé, Abraão conseguiu. Deus o chamou, concedeu o dom da fé e fez a promessa e concedeu a Abraão tudo o que ele prometeu. Abraão foi um dos melhores intercessores. É tanto que ele é chamado como pai na fé. Pai Abraão, assim conhecido pelos seus patriotas e conhecido por nós também. E tudo fora escrito
para que nós tivéssemos a mesma fé, intercedendo e recebendo de Deus não só as promessas, mas muitas bênçãos que Ele tem a derramar sobre os obedientes e fiéis, sobre aqueles que temem a Deus. Deus não oculta nada a Abraão. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço? Como se estivesse dizendo, de maneira nenhuma. E aqui, meus amados, nós podemos observar aquilo que Deus fazia. Ele revelava a Abraão. Nós podemos receber as revelações de Deus através da sua palavra, mas só será cumprida sobre nós dentro das seguintes condições: se formos obedientes e fiéis, e reativar a fé a cada dia, através da palavra, através da oração, através da comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Então, essas são as condições para que as promessas do Senhor se cumprem. Abraão cumpriu uma por uma, e assim o Senhor o abençoou e concedeu tudo o que havia prometido. Portanto, meus amados, as razões para as quais as revelações são cumpridas são a obediência, a fé, a fidelidade. As três, é um tripé. E Deus então cumpre. As razões para aquelas revelações eram muito fortes, pois havia um plano estabelecido e muito importante na história de Abraão. Era um sonho muito importante para Abraão. E o que eu quero dizer mais sobre isso? Deus revela um segredo a Abraão. Veja em Gênesis 18, verso 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Assim diz o Senhor a respeito de Abraão. Se Deus dissesse a todos os servos e servas estas palavras de consolo: eu fiz a promessa e vou cumprir. Pela tua obediência, pela tua fidelidade, eu cumprirei. Meus amados irmãos, tenho certeza que Abraão se alegrava muito no Senhor, assim como nós nos alegramos hoje. Deus revela a Abraão, como nós já vimos aqui nesse texto, além do Senhor ter declarado que não ocultaria nada do seu amigo Abraão, porque Abraão era
Deus era amigo de Abraão. Ele revela a Abraão algo mais importante do que isso sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. O Senhor revela a Abraão algo que ele jamais veria com os seus olhos naturais. Ele só poderia visualizar com os seus olhos da fé. E hoje também é assim para conosco. Há muitas coisas que o Senhor nos revela, mas só podemos vê-las com os olhos da fé. O Senhor revela a Abraão algo que ele jamais conseguiria ver com os seus olhos carnais, mas com os olhos da fé, sim, ele conseguiu ver. E assim também é conosco. Todavia, precisamos ser obediente a Deus, ser fiel a Deus, andar com Deus, ser amigo de Deus. E ser amigo é estar juntos, diuturnamente, obedecendo este grande amigo. Jesus disse que ele era amigo, não tratava como servo os seus discípulos. Nós temos Jesus como nosso grande amigo. Até tem um louvor que diz que Jesus é o nosso grande amigo. Este louvor é bíblico. Meus amados, o Senhor fez essa revelação a Abraão. A Bíblia dá testemunho da sua fé. A Bíblia dá testemunho da fé de Abraão, conforme Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 12. Você gostaria de receber revelações de Deus? Oh, como é bom ser revelado aquilo que ainda não conhecemos. A palavra de Deus nos revela. Mas ainda hoje, se for homens de fé, mulheres de fé, de oração, de intercessão, se prostrar nos pés, no altar do Senhor, com fé, o Senhor revela-nos aquilo que ainda não conhecemos, assim como revelou a Abraão. E pela fé ele creu e seguiu as pisadas do Senhor. E toda a promessa que Deus fez a Abraão fora cumprida. Aleluia! E assim também se dá conosco. Todavia, precisamos ser obedientes, fiéis, estar com Deus e considerar este grande Deus como amigo e não vacilar com Ele, assim como Abraão não vacilou. Eu quero lhes dizer ainda mais, meus queridos. Quando nós observamos aqui, eu não leio todos os textos porque não tenho tempo suficiente, porque eu tenho pouco tempo para pregar essa mensagem. Mas quando observei em Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 12, eu pude ver como Deus ainda fala conosco, e sempre falará, mas dentro das condições que Ele nos concedeu, pela obediência, pela fé. E quando nós nos colocamos em intercessão diante dEle, Ele nos atende, por causa da obediência e a fé. Então, a pergunta é esta, para você e para mim também. Você gostaria de receber revelações de Deus? Então seja um amigo de fé. Fica atento às revelações de Deus. Na Bíblia há muitas revelações que ainda são segredos. Só podemos ver com os olhos da fé.
E isso é muito importante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E só agradando a Deus, Ele nos concede as revelações ocultas. Deus ensina e revela aos seus servos e servas que o temem. Temer a Deus realmente é obedecer, reverenciar, ser fiel. Isso é o significado de temer a Deus. E o que nós podemos ver mais? Ele ensina doutrinas e conceitos espirituais para que não se desvie do seu caminho. Aleluia! Se nós obedecer os ensinos, conceitos de Deus, nunca, jamais desviaremos dos caminhos do Senhor, conforme o Salmo 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensina o caminho que deve escolher. Sabe, irmão, uma coisa Deus deixou para nós que é importante, mas é perigosa: o livre-arbítrio de escolha. E nós temos que buscar a sabedoria de Deus para saber fazer as nossas escolhas, para fazermos escolhas sábias, que têm como resultado bênçãos sobre bênçãos. Aquele que obedece ao Senhor jamais será enganado, porque o Senhor não deixa nada oculto, tudo revela ao seu servo obediente e fiel. Deus revela a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis capítulo 18, versos de 20 a 22. Estas cidades foram condenadas à destruição. O juiz divino baixou sobre elas por causa do pecado dos seus moradores. Eles deviam ser eliminados da presença de Deus. Ali ninguém obedecia a Deus, ninguém buscava a Deus, ninguém queria saber dos princípios que Deus deixou para a humanidade. Estava em total desacordo com o plano de Deus para a humanidade, e por isso Deus destruiu aquelas cidades. Hoje nós precisamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa pátria, porque coisas ruins podem acontecer muito mais do que estão acontecendo se os servos e servas do Senhor não intercederem por este país, não intercederem por esta nação. Nós conhecemos o poder da intercessão. Nós conhecemos o poder com que Deus age através da intercessão. Portanto, não podemos vacilar. Precisamos estar diuturnamente em oração, em intercessão, pela igreja, pelos irmãos, pelos não salvos, pelo país, pela nossa pátria. Deus salve a nossa pátria. Meus amados irmãos, aquelas duas cidades foram eliminadas, embora Abraão tenha intercedido, mas Deus não fez totalmente a vontade de Abraão. Conseguiu livrar uma família, Ló, sobrinho de Abraão. Ló, sua esposa e suas filhas.
mas com duas condições: saem da cidade e não olhem para trás. Infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás. Meus amados irmãos, que nós aprendemos aqui uma lição maravilhosa. A ordem de Deus não pode ser cumprida pela metade. Ela saiu também da cidade, mas porque não cumpriu a segunda parte, virou uma estátua. Eu não sei o que pode acontecer comigo, com você, por desobedecer à vontade de Deus. Mas eu só sei dizer que, segundo a palavra, nós temos que obedecer totalmente a Deus, não em parte. E o exemplo está aí. A mulher cumpriu a primeira parte, ela saiu da cidade, junto com a sua família, mas não cumpriu a segunda parte, de não olhar para trás. Ela olhou para trás, certamente teve saudade das mazelas daquela cidade, sei lá, mas o certo é que não era para olhar. Então logo ela olhou, virou uma estátua, segundo a palavra de Deus. Não dá para ler todos os textos, mas a gente conhece alguns de cor. Meus amados irmãos, disse o Senhor a Abraão, vamos voltar aqui e falar de Abraão. Disse o Senhor a Abraão: descerei e verei o que tem praticado este povo. Conforme o verso 21. Aí estão escritas essas palavras. Como a Bíblia está aberta aqui, deixa eu ler. Verso 21 do texto. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. Se não sabê-lo-ei, senão eu ficarei sabendo, disse o Senhor. É uma linguagem mais prática. O Senhor desceu até a cidade para ver o que estava realmente acontecendo. Ele mandou anjos ali. Mas primeiro, esses 3 anjos diálogo com Abraão. Nós vamos ver a seguir. Vejamos a intercessão de Abraão nos versos 22 e 23. Então vieram aqueles homens, viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão tinha a liberdade de conversar com o seu amigo. E segundo a Bíblia, esse que ficou no diálogo com Abraão é Deus. A Bíblia aqui diz que era Deus que estava ali. Os outros 2 anjos foram para a outra cidade de Sodoma, segundo a palavra de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que aquele servo ou serva que for obediente, fiel, e estar sempre com Deus em intercessão, Deus tem um diálogo com ele. Nós não conseguimos contemplar a presença de Deus porque Ele vem em espírito falar conosco. Mas nós conseguimos perceber
quando Deus fala. E então, nós podemos fazer como Abraão, interceder. Abraão intercedeu por aquela cidade. Mas nem tudo que ele desejava, Deus fez. Não porque não poderia fazer, mas Deus não podia deixar de destruir as cidades contaminadas que já não tinha temor a Deus. E o que Deus fez? Destruiu. Mas um pedido de Abraão, ele fez. Ele tirou Ló e a sua família daquela cidade. Às vezes Deus não atende a nossa oração como nós queremos, mas Ele atende para fazer o melhor. E para Deus o melhor naquele momento era a destruição daquelas cidades. E eu creio que até mesmo para não contaminar outras cidades. Deus sabe de todas as coisas. E muitas coisas estão em oculto, nós não conseguimos entender. Portanto, nós precisamos ser homens e mulheres de orações, de intercessões, e sermos obedientes e fiéis a Deus, para receber as revelações de Deus. Aleluia! No início da visita, eram 3. E é isso que nós vamos ver agora. No início da visita, 3 homens estavam com Abraão. Agora, dois deles foram para Sodoma e Gomorra. E o terceiro ficou com Abraão. Segundo o texto bíblico, esse terceiro homem era o próprio Deus, o próprio Senhor falando com Abraão. Abraão teve o privilégio de estar diante do Senhor, falando sobre o futuro daquelas 2 cidades. Os irmãos já imaginaram em estar diante do Senhor? Já imaginaram nisso? Olha que privilégio! E nós estamos diante dele agora, só que ele está aqui em espírito, assim como está aí em sua casa, assim como ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Aleluia! Nós servimos um Deus todo-poderoso, onipotente Deus, todo-poderoso, o onisciente Deus. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas e tudo Ele faz conforme a sua própria vontade. Mas muitas vezes na intercessão, nós conseguimos mudar a vontade de Deus. Se for conveniente, senão não. Abraão não conseguiu mudar a vontade de Deus de destruir as 2 cidades, mas conseguiu que ele salvasse o seu sobrinho Ló e a sua família. Tudo porque Ló e a sua família eram os únicos tementes a Deus naquela cidade. Porque senão, nem isso Deus teria feito, teria destruído Ló e a sua família também. Vale a pena sermos tementes a Deus, meus amados. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser amigo de Deus. Aleluia! Abraão teve o privilégio de estar diante do Senhor, falando sobre o futuro destas cidades. E aqui fica esta pergunta, repetida. Os irmãos já imaginaram em estar diante do Senhor, dialogando com o Senhor, falando com o Senhor?
Isso já acontece, como eu disse. Mas o Senhor está aqui em espírito. E está com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E foi para isso que Ele nos concedeu o Espírito Santo, para habitar permanente em nós, para podermos falar e adorá-lo em espírito e em verdade. Abraão questiona com Deus a respeito do juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, conforme os versos 24 a 32. Abraão não duvida, ele não duvidava do caráter de Deus. Veja bem, Abraão não duvidava do caráter de Deus ao fazer este questionamento. Mas ele não entendia a questão do juízo divino, envolvendo o justo e o injusto. Mas Deus é justo e não destruiria o justo com o injusto. Só que não haveria justos naquela cidade, a não ser aquela família de Ló que temia a Deus, não é? Havia algo muito sério nesta questão, meus irmãos. Abraão queria entender. Ele pergunta a Deus: o Senhor não fará justiça junto toda a terra? Ou seja, o Senhor não fará justiça punindo toda a terra, ou seja, punindo todos, o justo e o não justo, conforme o verso 25. O próprio Abraão responde: longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o injusto. Meus amados, nós também, muitas vezes, não entendemos o juízo de Deus. Mas a Bíblia revela, se nós ficarmos atentos na palavra de Deus, a Bíblia mostra o juízo de Deus, a bondade de Deus. Essa história de dizer Deus é bom, Ele não vai fazer isso comigo, Ele não vai fazer isso com aquele. Não entre nesta onda. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é justiça, Ele é justo. E se quisermos ser absorvidos do juízo de Deus, necessário é arrepender dos nossos pecados e confessarmos a Jesus Cristo para o perdão dos mesmos e para a salvação das nossas almas, para sermos justificados por Cristo. E aí o Pai nos tomará como justos, justificados por Cristo. Pelo contrário, se alguém não fizer isso, será destruído junto com os ímpios, com os injustos. Porque também é ímpio, é injusto. Antes da justificação de Jesus, tudo acontece igual, porque todos são injustos, ainda não foram justificados. E aqui está o poder da intercessão. Nós que já fomos justificados, precisamos interceder por aqueles que ainda não foram justificados, para que recebam a justificação por Cristo Jesus. E isso faz parte do amor. Devemos amar aqueles que ainda não receberam a salvação em Cristo, que ainda não receberam a justificação. E esperar em Deus, no tempo de Deus, para que Ele atende a nossa súplica, nossas orações, nossas intercessões. Amém? Andando um pouco mais aqui, meus queridos, eu quero lhes dizer o seguinte. Abraão queria entender
Nós já falamos sobre essa parte, conforme o verso 25. E eu disse que nós também, muitas vezes, não entendemos o juízo de Deus. Precisamos prestar atenção na palavra. Porque Deus é justo. E age com justo juiz. E é nessa ação de Deus, nessa ação nós podemos ver o juiz e o amor. Ele resgata por amor, mas somente aqueles que crêem no seu Filho. Pelo contrário, continua na perdição, caminhando nos caminhos que parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte, como a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vamos chegar aqui à conclusão desta mensagem de hoje. E no próximo encontro, nós estaremos novamente falando sobre esse assunto de uma outra maneira, né? Em outras passagens bíblicas. Concluímos, pois, com perguntas e afirmativas. Primeiro, uma pergunta. A nossa intercessão tem sido precedida pela visão pessoal de Deus? Se sim, é positivo. E assim, Deus atenderá às nossas intercessões. Deus nos ouvirá. A outra pergunta: você gostaria de receber revelações de Deus? Mas qual a condição para receber a revelação de Deus? Seja obediente a Ele. Pois aquele que obedece a Deus jamais será enganado. Esse é o aplicativo para nós nesta noite. Meus amados, precisamos estar diante de Deus, ouvindo sobre o futuro que só Ele pode nos revelar. Deus conhece. Passado já passou. Deus conhece o presente. Deus conhece o futuro. E só Ele conhece o futuro. Portanto, devemos estar no altar de Deus, clamando pela sua misericórdia no presente para nos livrar e livrar aqueles que nós intercedemos por eles, livrar dos males que estão a acontecer e preparar o futuro para eles, como já preparaste para aqueles que já arrependeram do pecado e já confessaram a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação da alma. Nós somos servos e servas e precisamos interceder pela salvação de muitos. E para isso o segredo é ser obediente a Deus, ser fiel a Deus, estar com Deus diuturnamente, dia e noite, porque é assim que nós não nos desviaremos dos caminhos do Senhor. O Senhor diz que cuida de cada um que o teme, para que não desvie do seu caminho. Porque há muitas pessoas se desviando do caminho do Senhor, se desviando da igreja, se desviando do Senhor, porque não teme ao Senhor, porque a fé pequena não for aumentado através do ouvir e obedecer a palavra de Deus, através da comunhão com Deus, através da comunhão com a igreja, através da comunhão com os irmãos. Isto é alimento espiritual para nos fortalecer na fé, para não desviarmos
para não sairmos da presença do Senhor, para não sairmos da igreja do Senhor, mas permanecer até o fim. Aleluia! Este Deus é poderoso para nos segurar em seu caminho, mas tudo depende de cada um de nós, da obediência, da fidelidade, de estar sempre entrando na brecha por alguém que precisa de intercessão. Acredite, meu amado. Acredita, minha amada. O Senhor não condenará os injustos com os justos, porque eles serão separados. Separados. Como o trigo é separado do joio. E só será condenado os ímpios, os joios. Mas o trigo será recolhido do celeiro do Senhor. Aleluia! Para isso nós fomos justificados. Glória a Deus por isso. Acredita. Por isso precisamos, meus amados, interceder pela conversão dos injustos, que ainda não foram justificados por Cristo, para que eles sejam justificados. Para encerrar, eu quero dizer que devemos realmente interceder para que eles não sejam condenados. Meus amados irmãos, eu sempre penso desta maneira: só pela graça salvadora de Cristo Jesus, estes ímpios poderão ser alcançados, poderão ser salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Eles precisam das nossas intercessões. Não existe algo mais poderoso que a intercessão a Deus para livrar alguém da perdição eterna. Não existe algo mais forte que a fé. E quando você e eu, quando oramos, intercedemos em oração e fé, nos tornamos imbatível, pois Deus é conosco. Aleluia! Como diz o Salmo 37, verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia! O Senhor fará tudo para os seus servos e servas fiéis, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que reverenciam a Deus, para aqueles que servem a Deus com alegria. Aleluia! O Senhor é conosco. Meus amados, ouça isso: Deus não faz nada antes ou depois, Ele age na hora certa. Aleluia! Portanto, nós precisamos entrar em intercessão pelos necessitados e por nós mesmos, e aguardar com paciência no Senhor, porque no tempo dele, Ele nos atenderá. Amém? Tudo que nós temos na vida é resultado da bondade e misericórdia de Deus. Por isso devemos agradecê-lo. Devemos agradecer a Ele todos os dias e interceder sempre pelos necessitados. Vamos levantar um clamor nesta hora, meus queridos, intercedendo por aqueles que precisam da salvação, intercedendo
pelo nosso país, intercedendo pelas famílias que estão em casa, presos por conta dessa epidemia do Covid-19. Vamos entrar em oração agora. Vamos orar ao Senhor por aqueles que estão sofrendo a pressão do diabo. Vamos interceder neste momento. Convido a você que está me acompanhando nessa live a orar comigo, interceder comigo por essas causas que eu citei. Oremos ao Senhor. Antes da oração, quero dizer que no próximo encontro estaremos no 4º ponto, falando sobre o poder da intercessão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que ora fala em nossos corações. Pai, conserva-nos ao pé da graça, através de ouvir e guardar a Tua palavra em nossos corações. Ó Senhor, tem misericórdia desses que falam contigo e desses que me acompanham nesta live. Não deixe-nos cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pai, eu oro pelas famílias que estão presas nos seus lares, estão confinadas ali por conta deste vírus, por conta do Covid-19, que tem atacado e matado muitas pessoas. E nesta hora eu peço ao Senhor a proteção do Senhor sobre as famílias. Nos livra, Senhor, deste mal e de tantas mazelas desta terra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conservado, tem nos livrado desses males. E eu peço ao Senhor, ó Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas médicas, pelas enfermeiras, que cuidam dos enfermos, quando o hospital está ali lotado de enfermos. Sê, Pai, com aqueles pacientes ali, sê com aqueles que estão enfermos, coloca a Tua mão saradora sobre eles, Senhor, cura-os da enfermidade. Essa intercessão que fazemos nesta hora, e abençoa os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, que eles sejam abençoados de tal maneira e protegidos pelo Senhor, que este vírus maldito não pega eles, pois eles estão cuidando daqueles que estão enfermos. Ajude-os sempre no amor, cuidando assim dos enfermos. Eu peço ao Senhor pela nossa família. Pai, nos ajude a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados para Cristo Jesus. E envia outros servos e servas a pregar também para a nossa família, assim como nós pregamos para todas as famílias. Entra, Senhor, com providência, vai quebrantando os corações através do Teu Espírito. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu Espírito. Quebranta os corações daqueles que estão sendo evangelizados, para que eles possam arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação das vossas almas. Obrigado por esses que o Senhor já salvaste. E conduz-nos na Tua proteção, livrando-nos de desviar da Tua presença, da igreja do Senhor. Conserva-nos, aumente a nossa fé, ajude-nos a estar sempre nos pés do Senhor. Eu sei que o Senhor já nos concedeu o dom da fé, já nos concedeu o dom de intercessão, mas Tu conheces as nossas fraquezas. Estamos sujeitos a cair. Não podemos cair em tentação, mas estamos sujeitos, Tu sabes, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de todo o mal, livra da tentação de sair da presença do Senhor. Conserve os nossos irmãos na Tua presença, Senhor. Segura em Tuas mãos poderosas, não deixa desviar, e nos ajuda a alcançar mais outros e outros
que sejam acrescentados à igreja do Senhor. Eu peço pelo nosso país, Pai. Peço pelo nosso presidente. Eu peço, Senhor, pelos senadores, pelos vereadores. Eu peço, Senhor, pelo juiz que julga as causas deste país. Se ele ainda não for justificado pelo Senhor, não pode fazer um justo juiz, mas toca nestes corações, Senhor, do juiz, dos promotores, dos advogados, para que eles sejam quebrantados pelo Teu Espírito, possam arrepender dos seus pecados e buscar a justificação em Cristo Jesus, para que possa fazer um justo juiz. E assim eu peço pelos governadores do nosso país, aqueles que ainda não foram salvos. Ó Pai, quebrante estes corações com o Teu Espírito, para que haja arrependimento, para que haja salvação, para que sejam reconciliados, para que sejam justificados e que façam um governo justo, segundo a vontade do Senhor. Se conosco, nos acompanhe até o culto de intercessão que teremos daqui a pouco na igreja local. Nos abençoe, nos ajuda nessas intercessões a salvar almas. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor. Amém. Amém, irmãos? Forte abraço. Que Deus continue a nos abençoar. Estamos juntos. Estamos juntos na presença do Senhor, na proteção do Senhor, porque Ele é o nosso guia. E o Espírito Santo vai nos abençoar, que vem em nós habitar e nos guiar através da palavra do Senhor. Conselho é obedecer a palavra, colocá-la em prática, ter plena comunhão com o Senhor e uns com os outros, ficar firmes, não se desviar da presença do Senhor, não se desviar da igreja do Senhor, sermos obedientes, fiéis, porque o Senhor há de atender as nossas orações e entrar com providência quando entramos em intercessão pelo mal que está a acontecer. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.